Você conhece alguém que tem um problema para enxergar chamado astigmatismo? Sabe o que é e quando suspeitar desse problema? Então preste atenção nesse vídeo, porque é disso que eu vou falar, astigmatismo. Nem todos sabem, mas astigmatismo é um dos problemas de visão mais comuns que existe. Só para você ter uma ideia, estima-se que 70% das pessoas têm um astigmatismo, ou seja, num grupo de 10 pessoas, 7 têm astigmatismo. Sendo assim tão frequente, a primeira informação que você deve saber é: você sabe se tem astigmatismo? Quando você deve suspeitar desse problema? Existem várias características e dentre essas eu vou destacar 3 mais importantes. Então feche ou oclua um dos olhos e verifique como é que você está enxergando os objetos ou as pessoas ao seu redor. Tem alguma sombra ao redor? Quem tem astigmatismo tem mais de um foco de imagem e na prática enxerga as pessoas ou os objetos como se tivessem uma sombra ao redor, ou também conhecida como imagem fantasma. Repare que isso é diferente de ver duas imagens, que é o que chamamos de diplopia. Na diplopia temos duas imagens reais e não essa sombra ao redor da imagem principal, como acontece no astigmatismo. Essa diferenciação é muito importante, porque ver duas imagens tem outras causas como diabetes, tabagismo, AVCs e paralisias dos nervos. Segundo, você sente essa dificuldade de enxergar com sombra, vendo objetos ou algum texto escrito de longe e de perto? Quem tem astigmatismo tem essa mesma dificuldade de enxergar de longe e de perto. Tem dificuldade de ler placas na rua e também de ler textos no celular ou livros. Isso já ajuda a diferenciar de outros problemas comuns, como a miopia, em que a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe, mas enxerga bem de perto, e também a hipermetropia, que enxerga geralmente bem de longe, pelo menos enquanto o paciente é jovem, para a maioria dos pacientes, mas de perto tem um pouco mais de dificuldade. Quero deixar claro que essa é uma característica do astigmatismo, mas tem outros problemas que também apresentam esses sintomas e que podem confundir. A principal é a presbiopia, popularmente conhecida como vista cansada. Um problema do cristalino do olho que normalmente acontece quando as pessoas têm mais de 40, 50 anos de idade. A terceira é: você tem dores de cabeça frequentes? É muito comum quem tem astigmatismo sentir dores de cabeça, um desconforto visual, principalmente em atividades de maior atenção, como no uso de computadores e celulares. Muitos pacientes referem isso como aquela sensação de peso ao redor dos olhos nessas atividades. Além disso, quem tem astigmatismo pode ter desconforto com a luz, o que chamamos de fotofobia, piora da visão à noite, não conseguir letras pequenas porque ficam distorcidas, entre outras alterações. Não posso deixar de ressaltar para você que verifique cada olho isoladamente. Isso é fundamental, porque você pode ter astigmatismo em apenas um olho. Testando ambos os olhos ao mesmo tempo, fica um pouco mais difícil de perceber esse problema. Importante também destacar que astigmatismo pode estar associado a outros problemas que falei, como miopia, hipermetropia, e que isso pode dificultar o entendimento do problema. Mas afinal de contas, o que é o astigmatismo? Antes de explicar o problema, eu preciso falar um pouco e de como enxergamos. Nos olhos temos duas estruturas que concentram as imagens, a córnea e o cristalino. Quando normais, eles têm uma forma lisa e simétrica como se fosse uma lente. Dessa maneira, eles conseguem projetar a luz que chega ao olho para um ponto específico, que é chamado de retina. A retina tem uma comunicação com o cérebro, lugar onde a imagem vai ser entendida. Em muitas pessoas com astigmatismo, a córnea tem um formato distorcido, como se fosse uma bola de futebol americano. E assim a imagem que é captada não é projetada de forma correta na retina. E, portanto, nós temos uma imagem em sombra, distorcida, entre outras características que eu falei. Alterações do cristalino também podem causar astigmatismo, mas são bem menos frequentes. E o que causa o astigmatismo? Geralmente o formato mais torto da córnea, embora algumas doenças possam ter relação, entre elas o ceratocone, que é uma degeneração em que há afinamento e encurvamento progressivos da córnea, gerando astigmatismo e miopia. O desenvolvimento do ceratocone tem uma relação direta com o ato de coçar os olhos, e assim isso deve ser evitado ao máximo. Além dessas causas, traumas, cirurgias oculares também podem causar astigmatismo. Aqui cabe um esclarecimento de dúvidas muito comuns. Ler com pouca luz, estrabismo e mesmo sentar perto da televisão não causam e nem pioram o astigmatismo. O diagnóstico é feito pelo médico através do entendimento da queixa e da avaliação minuciosa do seu olho. A notícia boa é que
A maior parte das pessoas que possuem astigmatismo são perfeitamente corrigidos com o uso de óculos ou lentes de contato. Outros tratamentos, como cirurgias a laser, cirurgia de catarata e mesmo crosslinking para tratamento do ceratocone, podem ser indicados em casos específicos com altas taxas de sucesso. Se você notou os sintomas que eu falei, não deixe de procurar um oftalmologista. Esse é o Doutor Ajuda. E qual é o nosso objetivo com o canal? É cuidar. Tão importante quanto o remédio e a cirurgia é a informação. Trazer médicos especialistas que falam uma linguagem simples e acessível de forma que você entenda é a maneira que encontramos de ser médico além das paredes do consultório e conseguir ajudar um número maior de pessoas. Você sabia que existem algumas curiosidades sobre esses tipos de graus, entre eles o astigmatismo? Por exemplo, 3 a 4, ou seja, ou até 5% das crianças nascem com algum tipo de grau importante e por isso eles devem ser avaliados entre 6 e 12 meses. Eventualmente o seu bebê pode apresentar um astigmatismo alto e necessidade de correção de óculos mesmo no início da vida, quando ele ainda nem fala e nem sabe se expressar.